Na aula de hoje, nós vamos fazer um modelo de casaquinho, tamanho veste aí de 1 a 3 meses, mas no decorrer da aula eu ensino como fazer maior. Ele ficou de contorno de peito com 44 centímetros, comprimento total 25 centímetros e comprimento de manguinha 23 centímetros e meio. Com apenas um novelo, nós conseguimos fazer esse trabalho. Vamos lá, então, a apresentação do material e a nossa aulinha de hoje. Hoje eu vou usar o fio mais bebê da Círculo. Ele vem com 500 metros neste novelo de 100 gramas. O tex é 200 e ele é 100% acrílico. Agulha de crochê recomendada de 2 a 3,5, conforme a tensão do seu ponto. Essa cor é o número 6140 alfazema. Eu vou usar, para este trabalho, uma agulha de crochê de número 3. Vamos lá, então, e uma boa aula a todos vocês. Eu fiz aqui para iniciar 59 correntinhas. Vocês façam essas correntinhas bem soltinhas, porque nós vamos trabalhar aqui nessa argolinha de trás das correntinhas, tá? E se preciso, pode usar uma agulha de número maior para fazer as correntes iniciais. 59 correntinhas bem soltinhas, vai ficar de medida aí entre 28 e 29 centímetros. Fiz 59, vou fazer mais 3. Então, fiz aqui mais 3 correntinhas, agora, a partir da agulha, eu vou contar 1, 2, 3, 4, e na 5ª correntinha, eu vou começar a trabalhar meu ponto alto, pegando esta laçadinha de trás do meu ponto. Vou para o próximo pontinho, vou lá na laçadinha de trás, olha, e faço um ponto alto. Vamos percorrer a carreira toda dessa forma, fazendo um ponto alto, pegando a laçadinha de trás do meu ponto. Quem tiver dificuldade e quiser fazer uma carreira de ponto alto normal, pode fazer, tá, gente? Mas assim fica já pronto o nosso arremate do decote bem bonitinho. Outra maneira também de fazer, vocês podem pegar pela frente, olha, vem aqui e pega as 2 laçadinhas do ponto. Vocês pegando as 2 laçadinhas, vocês estão pegando a de trás e também dá certo, tá? Tem pessoas que às vezes preferem fazer dessa forma. Olha, vejam, eu pego uma laçadinha, pego 2. E automaticamente eu estou pegando a laçadinha de trás, tá? Assim também dá certo para quem tiver mais facilidade, pode fazer dessa forma. E dessa maneira, vamos percorrer por toda a carreira, fazendo um ponto alto, pegando a laçadinha de trás do meu ponto. No final da carreira, eu vou ficar com 59 pontos altos. Terminei a minha carreira, fiquei com 59 pontos e vejam como fica bonitinho aqui esse arremate, pegando a laçadinha de trás da correntinha. Então, agora eu vou virar a minha carreira. Eu vou subir a minha carreira, gente, sempre dessa forma. Eu venho aqui nessa laçadinha de trás, olha, puxo meu fio, faço um ponto baixo e subo uma correntinha. Se vocês preferirem, pode subir com as 2 correntinhas. E essa carreira nós vamos fazer em pontinho relevo, um pego pela frente e outro por trás.
Então, o primeiro ponto eu vou pegar pela frente. O próximo eu pego por trás. Vamos já deixar pronto o arremate do decote, né? Olha, próximo pela frente. Próximo por trás. Vou sempre alternando dessa maneira até o final da carreira. Um ponto em relevo pela frente e um por trás. Estou aqui encerrando a minha carreira. Vou fazer um ponto em relevo pela frente e vou terminar com um ponto alto. Próxima carreira, eu faço uma correntinha para virar. E vou fazer essa carreira somente em ponto baixo. Venho aqui no primeiro pontinho, um ponto baixo. E assim eu vou percorrendo um ponto baixo para cada pontinho. Vamos caminhar até o final da carreira. Terminei a carreira de ponto baixo e coloquei os meus marcadores aqui onde nós vamos fazer os nossos aumentos. Vou mostrar para vocês de que forma eu fiz isso. Eu contei 10 pontos aqui. No pontinho de número 11, eu coloquei o meu marcador. Depois, eu contei 9 pontos. Depois do marcador, olha, 2, 4, 6, 8, 9. No pontinho seguinte, que é o número 10, eu coloquei o marcador. Depois, eu vim aqui e contei 17 pontinhos. No pontinho de número 18, outro marcador. Contei aqui depois do marcador 9 pontos, no pontinho de número 10, outro marcador. E aqui me sobraram 10 pontinhos, que é a mesma coisa que eu deixei aqui no início, 10. Ok, gente? Então, vamos lá agora começar a nossa carreira. Vou subir aqui, pegando a laçadinha, fazendo um ponto baixo e uma correntinha. E vou fazer 4 pontos altos para iniciar, contando com esse primeiro que eu subi. Então, vou para o próximo, faço um ponto alto, já estou com 2, 3, 4. Esses 4 pontos vão ser sempre os meus pontinhos de borda. Agora, eu vou para o próximo ponto, vou fazer um ponto alto duplo em relevo. Olha, vejam para vocês pegarem o pontinho certo. Eu conto 1, 2, 3, 4. O próximo livre é este, olha, que está por trás. Então, eu dou 2 laçadas na agulha, venho aqui, olha, neste pontinho, na carreira de baixo, e faço um ponto alto duplo, ok? E agora, eu vou repetir um ponto alto em relevo e um ponto alto até chegar o marcador. Então, no próximo ponto, eu faço um ponto alto, pegando aqui no pontinho baixo, olha. O ponto alto eu não vou lá embaixo, na carreira, eu pego no pontinho baixo da carreira anterior. Dou 2 laçadas na agulha, o próximo é o ponto em relevo. Então, eu pego o meu ponto lá embaixo e faço o meu ponto em relevo. Tiro 2 e tiro 2.
o próximo é um ponto alto, então eu pego aqui no pontinho baixo mesmo. O próximo ponto alto em relevo, ponto alto duplo, 2 laçadas na agulha. Então, eu vou lá no ponto alto da carreira anterior, olha, e faço o meu ponto em relevo. O próximo, um ponto alto, eu pego aqui no ponto baixo. Ok? Dessa forma, com os 4 de borda, nós trabalhamos os 10 pontinhos aqui de início. Agora, chegamos no aumento. Prestem atenção como nós vamos fazer aqui. Eu vou para o pontinho do aumento e aqui eu vou fazer 2 pontos altos. Dou 2 laçadas na agulha e venho nesse mesmo ponto. Olha, nós estamos trabalhando este ponto, observe. Tá? Eu vou usar um pontinho só para o meu aumento. Este pontinho aqui eu fiz o ponto alto, este é o ponto do aumento. Olha, tá? Eu tenho o ponto alto na carreira anterior e o ponto baixo em cima dele. Então, é somente neste pontinho que nós vamos trabalhar. E nele, eu vou fazer um ponto em relevo, um ponto alto duplo, tiro 2 laçadas, tiro 2 e tiro 2. Agora, eu dou uma laçadinha na agulha e vou lá, olha, onde eu fiz os 2 pontos altos, aqui no mesmo, tudo no mesmo pontinho, gente. Onde eu fiz os 2 pontos altos, eu afasto um pouquinho assim, olha, vou lá no mesmo pontinho e faço mais 2 pontos altos. Esse vai ser sempre o nosso aumento. Então, vocês observem que eu trabalhei tudo no mesmo ponto, um ponto só. Nós fizemos 2 pontos altos, o ponto relevo, pegando ele lá na carreira anterior, e fui lá atrás e no mesmo pontinho eu trabalhei mais 2 pontos altos, ok? E agora, nós vamos repetir da mesma maneira que nós fizemos aqui. Olha, sempre o que eu fiz de um lado, eu vou começar a fazer do outro. Então, aqui, antes dos 2 pontos altos de aumento, eu fiz um ponto alto. Então, no próximo ponto, eu vou começar com um ponto alto, que dá certinho. O próximo, um em relevo. Tiro 2 laçadas, tiro 2 e tiro 2. O próximo, um ponto alto, eu pego aqui no pontinho baixo mesmo da carreira anterior. Agora, um ponto alto duplo em relevo, eu vou pegar o ponto alto lá da carreira anterior, olha. Eu faço ponto alto duplo, gente, porque como nós trabalhamos lá no ponto da carreira anterior, para ele ficar da mesma altura do ponto alto que nós trabalhamos aqui nessa carreira, ok? O próximo, um ponto alto. No próximo, dou 2 laçadas na agulha, vou lá no ponto alto da carreira anterior e vou fazer meu ponto alto duplo. Próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto duplo. Vocês percebam que eu estou alternando, né? No próximo, um ponto alto. E novamente chegamos ao aumento. Vou fazer da mesma maneira. Venho aqui no pontinho do aumento, faço 2 pontos altos. Dou 2 laçadas na agulha e vou no mesmo pontinho, olha. Só que eu vou pegar o ponto alto lá embaixo para fazer o meu ponto relevo. Faço o pontinho em relevo.
Agora, eu vou lá atrás, ó, aonde eu fiz os 2 pontos altos e faço mais 2. Ok, gente? Eu marco aqui, olha, este ponto relevo, para não me perder e saber que toda vez que eu chegar aqui, eu tenho que fazer o meu aumento. E vou continuar. Aqui eu fiz um ponto alto antes dos 2 de aumento, então, deste lado eu faço igual, começo com um ponto alto. Próximo, em relevo. E vamos percorrer dessa maneira até o próximo marcador. Vim percorrendo, cheguei novamente ao marcador, fiz um ponto alto, vou retirar o marcador e vou fazer novamente o meu aumento. Então, vou para o pontinho onde estava o marcador e vou fazer nele 2 pontos altos. Dou 2 laçadinhas na agulha e vou no mesmo ponto, olha, só que eu vou lá na carreira de baixo, pego o ponto em relevo e faço o meu ponto alto duplo em relevo. Agora, afasto um pouquinho assim, olha, vejam, aqui eu trabalhei os 2 pontos altos. Então, nesse mesmo pontinho, eu faço mais 2 pontos altos. Coloco o meu marcador aqui no ponto relevo. Aqui, antes dos 2 pontos de aumento, eu fiz um ponto alto. Então, deste lado, eu vou começar com um ponto alto. No próximo, um ponto alto duplo em relevo. Vamos assim até o próximo marcador, que eu vou fazer novamente com vocês para não ficar nenhuma dúvida do aumento. Aqui é sempre repetindo um ponto alto, vejam, olha, um ponto alto no ponto baixo e um ponto relevo no ponto alto da carreira anterior. As iniciantes, gente, aqui precisam tomar muito cuidado para não pegar o pontinho errado, né? Então, vocês têm que ver, ó, aqui na direção deste ponto, eu fiz o meu ponto alto. No próximo, que eu vou fazer o meu ponto relevo, veja. O pontinho é fácil, mas precisa atenção, principalmente as iniciantes. Próximo, um ponto alto. O próximo, um pontinho em relevo, lá no pontinho alto da carreira anterior. No próximo, um ponto alto. E chegamos aqui novamente no meu aumento. Vou repetir. Vou para o pontinho do meu aumento e vou fazer nele 2 pontos altos. Dou 2 laçadas na agulha e no mesmo ponto, só que pegando o ponto alto lá da carreira de baixo, eu vou fazer o meu ponto alto duplo em relevo. Tiro 2 laçadas, tiro 2 e tiro 2. Afasto um pouquinho assim, vou procurar o pontinho onde eu fiz os 2 pontos altos e no mesmo ponto eu vou fazer mais 2 pontos altos. Coloco o meu marcador aqui no ponto relevo, que é o meu aumento. E vou continuar. Antes do aumento aqui, olha, dos 2 pontos juntos, eu iniciei com um ponto alto. Então, aqui também eu vou começar
com um ponto alto. Um ponto alto, no próximo ponto em relevo. E vou percorrer assim agora até o final da carreira, sempre alternando um ponto alto aqui no pontinho baixo e um ponto alto duplo em relevo no ponto alto da carreira anterior. Agora aqui, gente, eu fiz o meu ponto relevo e vou terminar com os 4 pontos altos de borda, igual eu iniciei aqui, tá? Então, eu faço 1, 2, 3 e 4. Esta carreira seguinte, nós só vamos fazer em ponto baixo. Faço uma correntinha para eu virar. E venho aqui no primeiro pontinho e começo a trabalhar em ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo para cada pontinho até chegar ao marcador. Cheguei aqui ao marcador, nesta carreira nós não vamos fazer nenhum aumento, nós só vamos trabalhar em ponto baixo. Então, o que eu faço? Eu retiro o meu marcador, onde estava o marcador, eu faço um ponto baixo. Volto a marcar para não perder o lugar do meu aumento. Eu trabalho marcando assim, gente, para as iniciantes não se perderem, tá? Quem já tem um pouco mais de experiência já sabe onde é o aumento, mas eu prefiro trabalhar assim para ficar uma forma mais clara aí de explicação. Então, fiz o ponto baixo, somente um ponto baixo, onde estava o meu marcador, e marquei ele novamente. E continuo, um ponto baixo para cada pontinho. E assim vamos caminhar até o final da carreira. Somente pontinho baixo nessa carreira. A carreira do pontinho baixo é o lado avesso do nosso trabalho. Terminei a minha carreira de ponto baixo, virei o meu trabalho, iniciei a minha carreira fazendo meus 4 pontos altos de borda. Como eu falei para vocês, aqui não muda. É sempre 4 pontos altos no início e no final do trabalho. Ao lado desses 4 pontos, sempre eu vou fazer um ponto alto duplo em relevo, tá? Para ficar aqui este acabamento. Então, venho para o próximo ponto e faço o meu ponto alto duplo em relevo. Então, aqui sempre vai ficar um ponto em relevo depois que eu fizer os 4 pontos de borda. O que eu vou fazer agora eu vou explicar para vocês o ponto. Onde eu tenho ponto alto, eu vou fazer ponto relevo. Onde eu tenho ponto relevo, eu vou fazer ponto alto. Isso nós vamos seguir agora até o final do trabalho. Então, aqui eu tenho um ponto alto, então nele eu vou fazer um ponto em relevo. E nessa carreira, vai ficar 2 pontos em relevo juntos aqui no início, não tem importância, tá, gente? Em uma carreira, sempre vai ficar 2 pontos altos e na outra vai ficar somente um. O que eu preciso ter atenção agora é só de inverter os pontos. Onde tem o ponto alto, eu faço ponto relevo, e onde eu tenho ponto relevo, eu faço ponto alto. Então, vamos fazer aqui um ponto alto duplo em relevo.
O próximo eu tenho ponto em relevo, então eu trabalho um ponto alto. Ponto alto eu trabalho sempre na carreirinha do ponto baixo, tá? O próximo é ponto alto, eu faço ponto em relevo. O próximo está em relevo, então aqui eu trabalho um ponto alto. O próximo é um ponto alto, eu vou lá na carreirinha anterior, olha, pego o ponto alto e nele eu faço um ponto alto duplo em relevo. Aqui eu cheguei nos 2 pontos de aumento que eu fiz na carreira anterior. Nesses pontos, sempre eu vou acompanhar e construir o meu pontinho que eu estou trabalhando. Então, eu fiz um ponto em relevo. O próximo, olha, eu tenho somente um ponto alto, mas eu vou trabalhar um ponto alto nele, porque eu estou acompanhando o ponto aqui. E no próximo, eu vou fazer o ponto em relevo. Nesses 2 pontos altos de aumento em toda a carreira, nós vamos acompanhando a sequência do ponto e vamos construindo o nosso pontinho. Cheguei ao aumento. Aqui no aumento, na carreira do lado direito, eu vou trabalhar sempre da mesma forma. Então, venho no pontinho de aumento, faço 2 pontos altos. Dou 2 laçadas na agulha. Aqui, olha, eu já tenho o ponto relevo que eu fiz no meu ponto de aumento. Então, agora é só pegar ele, olha. Pego ele e faço outro ponto em relevo, tá? Isso tudo está no mesmo pontinho, vejam, olha. Tá seguindo uma linha reta. Vou lá atrás, olha, no mesmo pontinho que eu fiz os 2 pontos de aumento, faço mais 2 pontos altos. Tudo no mesmo pontinho. Venho aqui e coloco o marcador aqui no meu ponto relevo, que é o pontinho do meio do meu aumento. E agora eu continuo, o que eu vou encontrar aqui? Eu vou encontrar os 2 pontos de aumento da carreira anterior, onde eu preciso construir neles os meus pontos. Aqui, antes do aumento, eu fiz o ponto em relevo, olha. Então, aqui eu começo também com ponto relevo. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só vocês voltarem aqui e contar, que aí vocês não erram. Então, aqui, olha, eu tenho ponto relevo, nessa carreira eu vou ter que fazer ponto alto nele, né? Então, olha, ponto alto, ponto relevo, ponto alto e ponto relevo, tá? Vocês contando assim, vocês não vão errar. Então, no primeiro pontinho que eu tô trabalhando os 2 que eu fiz de aumento na carreira anterior, olha. Neles, nós vamos começar a construir o nosso pontinho. Um ponto em relevo. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto em relevo. E vejam que aqui já vai dar certinho, olha. Eu tenho ponto relevo, eu faço o ponto alto. Então, a minha sequência está certinha. Sempre o que eu fiz aqui, gente, antes dos 2 pontos de aumento, eu faço do outro lado. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês contam do jeitinho que eu expliquei, que não vai ter erro. E vamos alternar assim, então, até o próximo aumento. Vou fazer novamente com vocês, para não ficar nenhuma dúvida. Aqui eu tenho ponto relevo, eu faço ponto alto. Tenho o ponto alto, nele eu vou fazer o ponto em relevo. Observem que o ponto relevo eu sempre faço lá na carreira anterior, não na carreira do ponto baixo. Na carreira do ponto baixo, eu faço o ponto alto, olha, em cima do ponto relevo, o ponto alto. Vamos assim até o próximo marcador, então, só alternando os pontos.
Estou chegando novamente ao marcador e só vim alternando os meus pontos. Vocês observem que aqui, olha, antes de chegar ao marcador, eu trabalho os 2 pontos altos de aumento e sempre acompanhando um ponto relevo, um ponto alto, um ponto relevo, um ponto alto. Cheguei ao marcador, vou repetir. Eu acho que vocês já entenderam, vou fazer a última vez, depois vocês encerram a carreira sozinhas. Então, no marcador, 2 pontos altos. Vou fazer meu ponto alto duplo em relevo. Agora, eu já pego o ponto relevo que eu fiz na carreira anterior. Olha, vejam, ele está aqui, ó. Então, eu passo a agulha por trás dele e já trabalho o ponto em relevo, tá? Ó, vejam, fica uma linha reta aqui, sempre abraçando o ponto relevo. Vou lá atrás, acho o pontinho onde eu fiz os 2 pontos altos e dentro do mesmo pontinho faço mais 2 pontos altos. Venho aqui, coloco o meu marcador no ponto relevo, que é o pontinho do meio aqui do meu aumento. E vou continuar, o que eu vou achar agora? Os 2 pontos altos de aumento da carreira anterior. Ai, como que eu começo aqui? Começo do mesmo jeito que eu terminei aqui, olha, com ponto relevo. E como eu já expliquei, se tiver alguma dúvida, é só vir aqui e contar. Aqui eu tenho um ponto relevo, nessa carreira eu tenho que fazer nele um ponto alto. No próximo, um relevo, um alto e um relevo. Então, vocês vejam que dá certo. Sempre o que eu termino aqui, eu começo do outro lado, depois dos 2 de aumento, sempre igual. Então, dou 2 laçadas na agulha, olha, estou trabalhando nos 2 pontinhos de aumento. E vou construir o meu ponto, sempre alternando. Então, faço aqui nesse primeiro ponto do aumento um ponto relevo, no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto em relevo, e observem que dessa maneira dá certinho para eu alternar. Olha, aqui eu tenho ponto relevo, é um ponto alto. Então, eu continuo sempre da mesma maneira, alternando meus pontos. Onde está o ponto alto, eu faço ponto relevo, e onde está o ponto relevo, eu faço o ponto alto. Ok, gente? Dessa mesma maneira que eu fiz, então, aqui nessas 2 partes, vamos prosseguir agora até o final da carreira. Acho que tá bem explicadinho, né? Não tem nenhuma dúvida. Chegando ao final da carreira, vamos voltar com uma carreira em ponto baixo, igual eu já mostrei para vocês aqui. E aí, na próxima carreira, eu volto mais uma vez para reforçar aqui, para não ficar nenhuma dúvida, para a gente poder terminar a nossa palhinha, tá? Então, vamos lá. Terminei, então, a minha carreira de ponto baixo, vou iniciar novamente com vocês. Então, vejam, fiz os meus 4 pontos de borda, e sempre ao lado dele, eu quero fazer um ponto relevo para ficar um acabamento aqui bonitinho na borda. Então, eu dou 2 laçadas na agulha, vou lá no ponto relevo da carreira anterior e faço outro ponto em relevo. Fiz o primeiro ponto em relevo, a partir daqui eu continuo acompanhando o ponto. Na carreira anterior, como eu falei para vocês, nós ficamos com 2 pontos em relevo em seguida, né? Porque eu vim acompanhando o ponto depois do meu ponto relevo. Nessa carreira, nós já vamos ficar com somente um. Então, vai ser sempre assim, gente. Quando nós mudarmos o ponto, vai ter uma carreira que vocês vão ficar com 2 pontos em relevo em seguida aqui. Não tem importância, tá? O importante é que depois de vocês fazerem o primeiro ponto em relevo, vocês já começam a acompanhar o ponto, tá? Então, fiz o meu primeiro ponto em relevo depois da minha barrinha. O próximo ponto está em relevo também, ó. Então, nele, eu vou trabalhar o ponto alto.
E assim, nessa carreira, eu vou ficar somente com o ponto em relevo aqui do lado da barrinha. E agora, gente, é só acompanhar. Tem o ponto alto aqui, nele eu vou fazer o ponto relevo. Olha, vou lá no pontinho da carreira anterior, pego o ponto alto e nele eu trabalho o meu ponto alto duplo em relevo. Tenho ponto alto em relevo, trabalho o ponto alto. Vou sempre invertendo os pontos. Vamos assim até o marcador, que eu vou fazer novamente com vocês o nosso aumento. Olha, gente, vou explicar mais uma vez para vocês, por conta das iniciantes, viu, gente? Quem tem mais experiência, ignore. É que as iniciantes, elas ficam com dúvidas em pequenas coisas, então vou explicar direitinho. Aqui eu vim acompanhando, invertendo meus pontos, né? Cheguei aqui nos 2 pontos altos de aumento da carreira anterior. Como eu falei para vocês, nós temos que sempre acompanhar o ponto e nesses 2 pontos altos construindo o nosso pontinho da mesma maneira. Então, fiz um ponto alto. No próximo ponto do aumento, eu vou fazer o meu ponto em relevo, porque eu estou acompanhando o meu ponto. No próximo, eu vou fazer um ponto alto. E nessa carreira, eu terminei com um ponto alto antes de fazer o meu aumento, que é o ponto alto que eu vou começar depois do aumento. Então, venho no pontinho do marcador, vou fazer nele o meu aumento, que são 2 pontos altos, 2 laçadas na agulha, vou pegar o ponto em relevo, olha, acompanhar a linha do meu ponto relevo e vou fazer outro ponto em relevo. Veja. Aqui continua uma linha retinha aqui, nosso acabamento. Vou lá atrás, no mesmo pontinho, e faço mais 2 pontos altos. Agora, aqui eu tenho novamente os 2 pontos altos, olha, do aumento, que eu vou começar a construir o meu ponto. O que eu fiz desse lado antes do meu aumento, um ponto alto. Então, nessa carreira, eu também começo no primeiro ponto com um ponto alto. No próximo ponto, que é o ponto do aumento, eu vou fazer o ponto em relevo. No próximo, um ponto alto, e vocês vejam que já deu certo, olha. Porque aqui eu tenho ponto relevo e deu certinho, já estou invertendo, fazendo ponto alto. Aqui eu tenho ponto alto, eu vou trabalhar em relevo. Ok, gente? E dessa maneira, somente tendo atenção aqui na hora do aumento, na hora de fazer os pontinhos, nós vamos percorrer assim por 12 carreiras. Eu estou aqui fazendo a carreira número 8, tá? Vamos fazer até completar 12 carreiras, sempre da mesma forma. Estou contando a carreira desde o início aqui, né? E também a carreirinha do ponto baixo eu estou contando. Contando todas as carreiras, nós estamos fazendo agora a carreira de número 8. Se vocês fizerem tudo certinho, não pular nenhum ponto, sempre vai dar tudo certo aqui da mesma maneira que eu já expliquei até agora. Ok? Vamos lá, então, agora fazer por 12 carreiras e depois nós vamos fechar a manguinha. Olha, pessoal, completei então minhas 12 carreiras. Olha como vai ficando bonitinha a nossa palhinha. Vejam. Aqui, pessoal, eu não fiz as casinhas do botão, porque como é um tamanho pequeno, se eu fizer a casinha,
vai ficar muito grande aqui, o botão fica escapando. Então, eu prefiro abotoar mesmo entre os pontos altos, tá? Outra coisa, eu fiz 12 carreiras para esse tamanho e vou fechar a carreira das manguinhas agora na número 13. Se você quiser um tamanho maior, com o mesmo número de correntinhas, fazendo igualzinho, ao invés de fazer 12 carreiras, você faz 14 carreiras. E na carreira de número 15, você fecha a manguinha do mesmo jeito que eu vou explicar agora, tá? Faz 2 carreiras a mais para um tamanho maior e fecha a manguinha na carreira de número 15. Aqui nós fizemos 12 e vamos fechar agora na carreira de número 13, ok? Então, a carreira de número 13 é em ponto baixo, eu já iniciei aqui e percorri em ponto baixo até o meu marcador. Agora, eu vou retirar o meu marcador e vou fazer aqui um ponto baixo no lugar do marcador. Vou marcar novamente na hora de fechar a manga para vocês não se perderem. Faço aqui uma correntinha. Fiz um ponto baixo no marcador e faço uma correntinha. Pulo o espaço da minha manguinha. Vou lá onde está o meu outro marcador. E no lugar do marcador, eu vou fazer um ponto baixo. Vou colocar o marcador novamente aqui para os iniciantes não se perderem na próxima carreira, tá? Então, um ponto baixo em cada marcador e uma correntinha aqui para fechar a manguinha. Nossa primeira manguinha já está fechada. E agora, eu continuo percorrendo em ponto baixo até o próximo marcador. Vim percorrendo, então, em ponto baixo e cheguei ao marcador. E vou fazer da mesma maneira que eu fiz aqui para fechar essa primeira manguinha, né? Então, retiro o meu marcador, faço um pontinho baixo aqui onde estava o marcador, vou marcar novamente, faço uma correntinha de espaço, vou pular todo o espaço da minha manguinha, venho aqui onde está o próximo marcador, eu retiro. E aqui onde estava o marcador, faço outro pontinho baixo. E vou marcar. Agora, eu continuo percorrendo um ponto baixo para cada pontinho até o final da minha carreira. Terminei a minha carreira em ponto baixo, virei o meu trabalho e já fiz os meus 4 pontos de borda. Ao lado dos 4 pontos de borda, vou fazer o meu ponto relevo para continuar com esse acabamento. Então, dou 2 laçadas na agulha e venho aqui no ponto relevo e vou fazer o meu outro ponto em relevo. E agora, já começo novamente a acompanhar o meu ponto. Nessa carreira, olha, eu tenho o ponto alto da carreira anterior, então, eu vou fazer nele um ponto relevo, porque eu vou inverter. Vamos ficar novamente com 2 pontos altos, é o que eu falei para vocês, olha. Em uma carreira, nós ficamos com 2, na outra 1, uma 2, na outra 1, tá? Então, sempre depois do ponto relevo aqui, que eu considero a minha borda, eu já começo a acompanhar o ponto. Então, vamos fazer aqui nosso ponto relevo, porque nós já estamos invertendo aqui o nosso pontinho, né? O próximo está em relevo, eu vou trabalhar um ponto alto.
E assim eu vou alternando até chegar aqui o primeiro marcador, tá? Onde é ponto alto, eu trabalho o relevo, e onde é relevo, eu trabalho o ponto alto. Vim percorrendo. E observem que aqui eu tenho os 2 pontinhos de aumento da carreira anterior, que eu vou ter que continuar construindo o meu ponto. Então, fiz um ponto relevo. No próximo, eu vou fazer um ponto alto. No próximo, eu vou trabalhar em relevo. Agora, aqui onde estava o marcador, eu retiro. Aqui eu vou fazer um ponto alto. Na correntinha de espaço, que eu fiz aqui para fechar a minha manguinha, nessa correntinha eu vou trabalhar um ponto alto. E onde está o marcador, outro ponto alto. Então, agora eu retiro, não preciso colocar mais, eu só coloquei até o final para vocês poderem visualizar direitinho onde eu estou trabalhando. Então, vocês vejam que aqui embaixo do bracinho eu fiquei com 3 pontos altos, ok? E agora eu vou continuar repetindo o meu trabalho. Aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, como eu falei para vocês, vocês contam, olha. Aqui eu tenho ponto relevo, então nessa carreira eu tenho que trabalhar ele ponto alto. Ponto relevo, ponto alto e ponto relevo. Vejam que foi da mesma maneira que eu fiz aqui antes dos 3 pontos altos. Começamos com o ponto relevo e aqui também no primeiro ponto nós vamos fazer o ponto relevo. E esses 2 primeiros pontos são os pontos de aumento da carreira anterior, tá? Então, dou uma laçada na agulha. E vou fazer aqui o meu primeiro pontinho em relevo. Próximo, um ponto alto. O próximo, vejam que já deu certo. É o ponto alto, eu vou ter que trabalhar o ponto em relevo. Se prestar atenção, gente, não tem erro. Olha, o próximo em relevo, o ponto alto. Ok? E dessa maneira que eu fiz aqui, vocês vão fazer na outra manguinha e vão terminar a carreira, tá? Fazendo os 3 pontos aqui, um ponto alto onde estava o marcador, um ponto alto na correntinha e outro ponto alto onde estava o marcador. Começo com ponto relevo e aqui também do lado dos 3 pontos altos, ponto em relevo. Vai dar certinho, ok, gente? Então, vamos lá. Somente invertendo os pontos agora, acompanhando a sequência do nosso pontinho. Terminei, então, a carreira e vejam que eu fiquei com 3 pontos altos aqui embaixo de cada manguinha. Terminei essa carreira dos pontos altos, virei o meu trabalho e fiz uma carreira em ponto baixo. Nós vamos continuar fazendo sempre pelo lado avesso uma carreira em ponto baixo. Terminei a carreira de ponto baixo, já iniciei aqui minha próxima carreira dos pontos altos. Então, eu fiz meus 4 pontos de borda e o meu ponto em relevo. E aqui eu vou começar a acompanhar os pontos, que eu tenho a seguir o ponto em relevo, então, eu faço o ponto alto. O próximo ponto alto, vou trabalhar o ponto em relevo. Vamos seguir assim até chegar lá nos 3 pontos embaixo do bracinho, que eu vou mostrar para vocês como vai dar certinho o nosso ponto.
Olha, gente, então vim somente acompanhando o meu pontinho aqui. Fiz aqui um ponto alto no ponto relevo e cheguei nos 3 pontos embaixo do bracinho. Então, fiz um ponto alto, o próximo eu vou fazer o ponto relevo. Vou construir o meu ponto aqui para que depois eu siga sempre da maneira correta até o final. No próximo, um ponto alto. Olha, nos 3 pontos eu estou acompanhando e construindo o meu pontinho, sempre acompanhando. No próximo pontinho embaixo do bracinho, um ponto alto duplo em relevo. E vejam, já cheguei aqui no ponto relevo e deu certinho. Aqui eu faço um ponto alto. Ok? Então, esses 3 pontos que nós fizemos aqui, esses 3 pontos altos, vai dar certinho a sequência para que o restante do casaquinho sempre acompanhe o ponto. E dessa maneira agora, gente, é só acompanhar o pontinho. Quando chegar aqui embaixo do bracinho, continua acompanhando. Nesses 3 pontos eu construo o meu ponto, sempre acompanhando. Carreira do avesso eu só faço em ponto baixo. Agora não temos mais aumento, então não precisamos nos preocupar com aumento. É só fazer uma carreira invertendo os pontos e a carreira do avesso em ponto baixo. E dessa maneira, nós vamos seguir aí pelo comprimento necessário do casaquinho. Eu vou fazer o meu e venho mostrar para vocês quantas carreiras eu fiz. Vamos lá, então. Olha, pessoal, fiz então o comprimento do meu casaquinho. Vou medir para vocês, porque em medida é mais fácil. Eu fiquei com 23 centímetros, tá? Então, se a tensão do seu ponto for mais apertada que a minha, trabalhando em centímetros, não tem importância. Vocês fazem 23 centímetros até chegar aqui e depois nós vamos fazer a barrinha. Então, eu parei aqui, olha, na carreira de ponto baixo que eu fiz pelo lado avesso. Vou virar o meu trabalho e agora nós vamos fazer uma barrinha, trabalhando aqui nos pontos baixos, da seguinte maneira. O primeiro pontinho, eu vou fazer ele normal, olha, eu vou subir com um ponto baixo e uma correntinha. Dou uma laçada na agulha e vou fazer um ponto em relevo pego pela frente e um por trás, tá? Trabalhando aqui no ponto baixo. Então, eu entro em um ponto baixo e saio no outro, veja. E faço um ponto em relevo pela frente. O próximo é por trás, então, eu entro no pontinho e saio no outro. Faço um ponto em relevo pego por trás. Olha, observem, no mesmo pontinho que eu saí, eu entro no próximo ponto e saio no outro, tá? E faço um pela frente e um por trás. Entro em um pontinho e saio no outro. Vejam, eu saí aqui neste pontinho, né? Então, eu entro nele para fazer o próximo ponto e saio no outro. E assim, gente, eu vou fazer a minha barrinha, sempre trabalhando um ponto em relevo pego pela frente e um por trás, até completar aí 25 centímetros de comprimento total. Nas próximas carreiras, eu já tenho o ponto relevo, né? Eu viro e vou acompanhando o ponto. Onde está pela frente, eu pego pela frente, onde está por trás, eu pego por trás, tá? Somente isso nós vamos fazer até completar o comprimento do casaquinho. Então, olha, fiz um ponto em relevo pela frente, agora um por trás. Eu saí nesse ponto, eu entro no mesmo ponto que eu saí e saio no outro. Um por trás.
Veja, eu fiz o ponto por trás, saindo neste ponto. Eu entro no mesmo ponto e saio no outro, um pela frente. Ok, gente? Então, vamos lá terminar agora a barra do nosso casaquinho, para fazer o acabamento final. Terminei aqui a minha barrinha, eu fiz 3 carreiras e atingi 25 centímetros de comprimento. Já fiz uma manguinha, agora vamos fazer a outra juntas. Olha, gente, vejam, eu estou aqui do lado avesso, nós vamos fazer a carreirinha de ponto baixo, do lado avesso, né? Então, eu tenho aqueles 3 pontos embaixo da manguinha. Eu vou no pontinho ao lado e amarro o meu fio, tá? Aqui eu pego e puxo uma laçadinha, vou no primeiro pontinho dos 3, puxo outra laçadinha, no segundo pontinho, outra, no terceiro pontinho, mais uma, e venho no pontinho ao lado como eu comecei. Então, eu fico com 5 laçadinhas na minha agulha e fecho todas de uma vez. Fizemos aqui uma diminuição embaixo do bracinho. Agora, eu já saí aqui nos meus pontinhos, eu simplesmente vou trabalhar um ponto baixo para cada pontinho e vou dar a volta em toda a minha manguinha, somente fazendo ponto baixo. Terminei a minha carreira, fechei com ponto baixíssimo. Agora, eu viro o meu trabalho, porque eu vou trabalhar o meu pontinho pelo lado direito, né? O pontinho, gente, é o mesmo, tá? Não tem mudança nenhuma. Nós vamos trabalhar ele da mesma forma. Então, aqui, gente, o que eu posso fazer quando eu começar, vocês contam para ver. Olha, aqui eu tenho um ponto relevo, então nele eu vou trabalhar o ponto alto, né? Ponto alto, ponto relevo, ponto alto, ponto relevo. Vou iniciar com um ponto relevo pegando lá embaixo. Esse pontinho que eu inicio aqui, olha, eu posso iniciar dessa maneira. Passo a minha agulha atrás do ponto. Quando eu for fazer o ponto em relevo, faço um pontinho baixo e subo 2 correntinhas, tá? Quando eu for fazer o primeiro ponto em relevo, toda vez eu posso iniciar assim. No próximo pontinho, um ponto alto, pegando aqui na carreira do ponto baixo. No próximo, um ponto alto duplo em relevo, igual nós trabalhamos no casaquinho. O próximo está em relevo, eu vou fazer ponto alto. Aqui é meu fiozinho que eu vou arrematar depois. O próximo está em ponto alto, eu vou trabalhar em ponto relevo, pegando ele lá na carreira anterior e fazendo o ponto relevo duplo. Próximo está em relevo, vou trabalhar em ponto alto. E assim eu vou. A próxima carreira, eu viro o meu trabalho e vou percorrer em ponto baixo pelo lado avesso. Eu fecho com ponto baixíssimo, viro, percorro em ponto baixo pelo lado avesso, viro novamente e vou percorrer o pontinho. Somente isso, gente, igual o casaquinho. Só que nós temos que virar a carreira para trabalhar o ponto baixo do lado avesso e virar novamente para trabalhar os pontinhos pelo lado direito, tá? Como eu fiz essa manguinha?
Eu percorri medindo desde aqui de cima por 20 centímetros. E depois eu parei numa carreirinha em ponto baixo, pelo avesso, e fiz aqui 5 carreiras do pontinho barra, igualzinho eu expliquei aqui para vocês, pegando no pontinho baixo e depois acompanhando os pontos. Igual eu expliquei aqui. Eu fiz por 5 carreiras, só que eu mudei a minha agulha, estou trabalhando com a agulha de número 3, e para fazer essa barrinha, eu mudei para número 2, para ela ficar mais ajustadinha no punho. Somente isso, gente, o restante é tudo igual, só que nós temos que virar a carreira aqui para trabalhar o ponto baixo pelo avesso e os pontinhos pelo lado direito. Para ficar igual, ficou aqui no casaquinho, né? Que nós trabalhamos avesso e direito. A manguinha ficou num total de 23 centímetros, 23,5, está de um bom tamanho, ok, gente? Então, vamos lá terminar a nossa manguinha. Olha, gente, estou aqui fazendo a minha manguinha e um detalhe que eu esqueci de comentar com vocês é que eu fiquei com 28 pontos ao redor da minha manguinha, tá? Se o seu der 30 pontinhos, também não tem importância. De 28 a 30 é o tamanho ideal da manguinha, tá? Então, a minha ficou com 28 pontos. Vamos lá agora terminar a nossa manguinha. Terminei a outra manguinha, preguei os botões e ficou pronto o meu casaquinho. Por hoje, nossa aulinha fica por aqui. Um grande beijo a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.